Boa noite, meus queridos irmãos. Aqui quem vos fala é Sônia Lima. Sou colaboradora do Centro Espírita Casa de Amor, conhecido como SECA, localizado na cidade de Macapá, capital do estado do Amapá. Hoje, no tema da nossa palestra de domingo, nós vamos tratar de um tema que está no Livro dos Espíritos, no capítulo 12. Trata da perfeição moral, as virtudes e os vícios, não é? Todos nós nascemos com virtudes e com vícios, porque somos espíritos ainda aprendizes do Evangelho de Jesus. Então nós vamos estar sempre cometendo erros, porque somos espíritos com uma bagagem de reencarnações repleta de vícios. E a cada reencarnação nós vamos tentando nos libertar deles. Mas isto requer muita disciplina, muita força de vontade, não é? E hoje nós vamos tratar desse tema trazido por Allan Kardec, através do Espírito de Verdade, que está na questão 893, e começa assim: qual é a mais meritória de todas as virtudes? Bem, todas as virtudes têm o seu mérito, porque todos são sinal de progresso no caminho do bem. Existe virtude todas as vezes que há resistência voluntária ao chamado das más inclinações. No entanto, o sublime da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal em favor do próximo, sem segundas intenções. A virtude mais meritória, é a que se baseia na caridade mais desinteressada. Olha que bacana, né? Os espíritos vêm nos esclarecer que a maior virtude é aquela que você deixa o seu interesse pessoal de lado e vai auxiliar o seu próximo, sem segundas intenções, sem interesse aparente, pela simples vontade de ver aquele próximo feliz, de ver aquele próximo bem, de assisti-lo. Essa é a maior de todas as virtudes, não é? E nós temos aí na nossa história vários nomes que se destacaram em ter essa virtude desinteressada, né? Nós temos Chico Xavier, nós temos Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, nós temos Divaldo Franco, que ainda está com a gente, e muitos outros que nós não conhecemos ou que preferem ficar no anonimato. Quantos irmãos de jornada que está entre nós que tem a maior e a mais meritória de todas as virtudes e a gente nem sabe, não é? Eu costumo dizer que a maioria das mães, elas têm essas virtudes, né? Elas abrem mão de algo delas, de interesse pessoal delas, para cuidar do interesse do filho. Acho que isso é um exemplo para mim, né? Olha que bacana. A resistência voluntária aos chamados das más inclinações. Bom, nós vamos ser chamados constantemente para as escolhas equivocadas. Por quê? Porque nós estamos num aprendizado constante. E todo aluno que está num aprendizado, ele precisa fazer testes, não é? Ele faz provas para ver se ele já superou aquela matéria de matemática, para ver se ele foi aprovado no português. Assim somos nós. Nós somos testados e convidados a provas constantemente. Afinal de contas, o planeta Terra não passa de uma grande escola da vida, do amor, da fé, da coragem. Escola que nos traz opções de alcançarmos as maiores virtudes,
nos traz nos traz opções de vencermos os nossos vícios, né? Então, sempre vai existir virtude toda vez que nós fizermos uma resistência ou nós conseguirmos superar as más inclinações que ainda temos. Isso é um aprendizado assim diário, não é? Que antes da reencarnação, no planejamento reencarnatório, nos propusemos a cumprir. Assim como a gente se matricula num curso para aprender mais alguma coisa sobre determinada matéria, nos comprometemos a estudá-la, colocá-la em prática e na prova passarmos para vencer. Assim é a vida, assim é as conquistas das virtudes e as eliminações dos vícios, não é? Muito bem, a questão 894 do Livro dos Espíritos fala assim: há pessoas que fazem um bem por movimento espontâneo, sem ter que vencer nenhum sentimento contrário. Têm elas tanto mérito quanto aqueles que têm que lutar contra a sua própria natureza e que a superam? Resposta dos Espíritos, o que eles nos falam? Os que não precisam lutar é porque já conseguiram progredir. Lutaram outrora e triunfaram. É por isso que os bons sentimentos não lhe custam nenhum esforço e suas ações lhes parecem muito simples. O bem se tornou para eles um hábito. Deve-se, portanto, honrá-los como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Veja, que interessante, né? Às vezes a gente quer lutar contra uma tendência negativa que nós temos e às vezes a gente consegue vencer, a duras penas. Mas, puxa, tem a minha colega que ela vive tão bem, ela supera isso com tanta facilidade, né? Não parece nada penoso para ela, né? Eu lembro uma vez, me veio agora um filme chamado Ghost, né? É um filme romântico, Patrick Swayze, Demi Moore, que conta a história de uma pessoa que desencarnou e tal. E tem uma cena muito interessante que ele, enquanto espírito, induz uma médium a sacar de uma conta uma quantia alta e que ela tem que levar esse cheque e doar para umas freiras que estavam assim na praça. E ela lutava para não sumir com aquele cheque e ela dava para a freira assim, fazendo cólicas, um esforço danado, mas ela conseguiu. E entregou o cheque para as freiras, conforme o espírito estava assim orientando ela. Poderia ela ter sumido com esse cheque? Nossa, poderia, e teria resolvido muitos problemas materiais da vida dela. Mas ela precisava transformar-se, porque ela era uma médium careta, né? E ela precisava passar por aquela prova e superar isso. Então ela fez um esforço e o espírito ali do lado dela falando, ela entregou o cheque, chateada. Mas às vezes nós nos comportamos assim, não é? Afinal de contas, são tantos séculos naquela atividade reincidente. E a gente vem lutando várias reencarnações para vencermos essa má inclinação, determinado vício que a gente tem dificuldade de vencer. Essa é a oportunidade é agora, não é? Mas a gente sempre, quando tem uma luta difícil demais, a gente não pode desanimar nem deixar que o cansaço e a nossa pequenez nos desanime, porque é preciso também a gente olhar as virtudes que a gente já conquistou, as virtudes que outrora não existiam, porque ainda que pareça tudo muito difícil, que pareça que a gente não consegue avançar, não é verdade.
há sempre progresso em querer crescer, em querer se melhorar como pessoa. E para isso a gente precisa evidenciar as boas virtudes, as virtudes conquistadas lá atrás, em outras reencarnações, e trabalharmos para conseguirmos aumentar essa bagagem de virtudes enquanto a gente está aqui. E essa é a hora, essa é a oportunidade. É fácil? Nunca foi, né? Se assim fosse, já estaríamos em outra dimensão, né? Bem, uma observaçãozinha dos espíritos. Como estáis ainda longe da perfeição, esses exemplos vos surpreendem pelo contraste. E se vos admiram tanto é porque são raros. Saibam, entretanto, que nos mundos avançados que o vosso, o que é uma exceção lá é uma regra. O sentimento do bem nesses mundos está em todo lugar, espontaneamente, pois são habitados somente por bons espíritos. Destinação da Terra quando a humanidade se transformar. Não é? Vejam vocês, a gente vê nos jornais matérias super evidenciando algo que é muito raro de acontecer, que, nossa, às vezes um zelador de um prédio acha uma mala cheia de dinheiro e entrega para o dono sem tirar um centavo. E todo mundo se admira muito disso. Poxa, isso é muito raro. Mas é porque a gente está no planeta de provas e expiações, que está ainda no processo de transformação a transição planetária de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Como estamos longe da perfeição, essas notícias acabam tendo uma repercussão nacional gigantesca, porque é algo realmente raro no nosso planeta. Mas nos planetas mais evoluídos, isso lá não é uma exceção, isso lá é regra por conduta, que era o que deveria ser aqui. Aqui o que deveria ser é seguirmos com a honestidade, porque quem acha uma mala de dinheiro e busca devolver ao dono é uma pessoa honesta. E essa é uma virtude rara nos mundos onde estamos, não é? Então, os espíritos vêm nos orientar que isso é raro aqui neste mundo, porque ainda não se alcançou a perfeição, mas que a Terra está destinada a isso. Assim que a humanidade se transformar e tornar a honestidade como regra e não como exceção. A questão 895 do Livro dos Espíritos. Colocando de lado os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém pode se equivocar, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Bom, resposta dos espíritos: é o interesse pessoal. Um homem pode possuir qualidades reais que o tornam, para todos, o homem de bem, mesmo significando um progresso, mas nem sempre suportam certas provas, e basta atingir seu interesse pessoal para que se mostre a real virtude. O verdadeiro desinteresse é uma coisa tão rara aqui na Terra que é tido como fenômeno quando aparece. O apego às coisas materiais é sinal notório de inferioridade. O interesse pessoal, o apego às coisas materiais é um sinal gigantesco de uma inferioridade moral. Porque às vezes existem pessoas que passam para a gente um desapego, desinteresse, ações belas, bonitas, mas quando é atingido nisso, essas ações se paralisam, essas pessoas não fazem mais nada, elas começam a mostrar realmente quais as virtudes que elas têm. Então, o primeiro sinal de inferioridade é o interesse pessoal.
o apego às coisas materiais, que ainda é assim um problema muito sério da humanidade. Pergunta 897, do Livro dos Espíritos. Aquele que faz o bem não visando uma recompensa na terra, mas com a esperança de que ele seja levado em conta em outra vida e que sua posição será tanto melhor, é repreensível? E esse pensamento o prejudica em seu progresso? Vejam que os espíritos nos orientam. É preciso fazer o bem por caridade, quer dizer, com desinteresse. Aquele que calcula o que cada boa ação pode lhe trazer de vantagem na vida futura, age como egoísta. É verdade. Por que age como egoísta? Porque eu estou agindo para eu me dar bem futuramente, lá na próxima colônia espiritual que eu vou descansar depois do meu desencarne. Mas eu não estou fazendo bem por desinteresse. Ouço alguns espíritas dizer assim: não, eu vim trabalhar hoje porque eu preciso aumentar meu bônus hora. Então você está indo trabalhar porque você precisa aumentar o seu bônus horas. Isso não é interesse pessoal? Lógico que é interesse pessoal. Eu estou indo trabalhar porque eu quero lá na frente ter os meus bônus hora de trabalho para que eu possa conseguir uma casa bacana lá na colônia espiritual onde eu vou. Bom, então o interesse que lhe move é pessoal. É garantir um lugarzinho, por assim dizer, no céu. E, na verdade, o único interesse que tem que ser é pelo bem do próximo. É pelo bem do próximo. Não, eu preciso, eu vim trabalhar, eu vim doar a sopa, porque eu preciso desse trabalho. Então você veio por interesse pessoal, você não está trabalhando para aliviar a fome do seu próximo. Então, às vezes, é preciso a gente ouvir dos espíritos o que realmente é contado como virtude, como atos meritórios. Fazer o bem sem interesse pessoal nenhum. Porque quando você coloca o seu interesse pessoal como fundo objetivo de uma atividade no bem, de um ato de caridade, cadê o mérito disso? Você não está fazendo pelo seu próximo, você está fazendo por você. E aí é preciso a gente ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente faz e tem essa rotina, acaba sendo automático, a gente não se percebe. E quando vê, já está nesse ritmo. Não é? Então, o que os espíritos vêm nos orientar? O que os espíritos nos diz como resposta? É preciso fazer o bem por caridade, ou seja, sem interesse algum. Porque aquele que calcula o que cada boa ação pode lhe trazer de vantagem na vida futura, não é? Ele está fazendo bem, pensando nele lá na frente. E aí, o mérito disso já ficou, né? Bom, a questão 898 do Livro dos Espíritos nos fala assim: considerando que a vida corporal é apenas uma estadia temporária na Terra e que nosso futuro deve ser nossa principal preocupação, tem alguma utilidade o esforço para adquirirmos conhecimentos científicos que somente tratam das necessidades materiais? Olha que interessante, né? Bem, já que eu estou na Terra, eu estou passando um período, mas na verdade eu moro nas colônias espirituais, eu vim de outro lugar, eu estou numa existência corporal temporária. Vale a pena eu estudar ciência, conhecimentos científicos, técnicos científicos? Já que somente vai servir para suprir minhas necessidades materiais? Muito bem. Vejam que os espíritos nos orientam.
Sem dúvida, esse conhecimento poderá ser utilizado para aliviar as necessidades dos vossos irmãos. Além disso, vosso espírito subirá mais rápido se já progrediu intelectualmente. Nos intervalos das encarnações, aprendeis em 1 hora o que vos demandaria anos na Terra. Nenhum conhecimento é inútil. Todos contribuem mais ou menos ao progresso, porque o espírito perfeito deve saber tudo. E já que o progresso se cumprirá em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam no desenvolvimento do espírito. O espírito progride moralmente e intelectualmente. Amai-vos e instruí-vos. Então, estudar é sempre muito bom. É sempre muito positivo, porque com o conhecimento que você adquire com o seu estudo, você melhora o contexto material dos seus irmãos. Isso é muito bom. E sem contar que segue a instrução do nosso Mestre Jesus, né? Amai-vos e instruí-vos. Muito bem, vamos falar um pouquinho dos vícios, né? Pergunta 913. Qual dos vícios pode ser considerado como radical? É o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Essa é a resposta dos espíritos. É o egoísmo, dele deriva todo o mal. Estudai vossos vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Todo aquele que desde já quer alcançar a perfeição moral deve extirpar do seu coração esse germe, pois é contrário à justiça, o amor e a caridade. Bem, esse egoísmo, né, famoso no tema vício. Todos nós temos uma pontinha, né, de egoísmo aqui dentro, porque é um negócio difícil de vencer. Eita, lele, que a gente nasce, morre, e o egoísmo ainda não acaba. Enfim, mas é nele que a gente tem que, como diz os meninos, mirar a pontaria e vamos trabalhar para vencê-lo, né? Nós temos aqui também a questão 915, que fala assim: o egoísmo, sendo inerente à espécie humana, não será sempre um obstáculo ao reino do bem absoluto na Terra? Depende, né? Mas vamos ver o que os espíritos nos diz. Ele é o nosso maior mal, mas resulta da inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não da própria humanidade. Os espíritos, se purificando pelas encarnações sucessivas, perdem o egoísmo como perdem outras impurezas. Existem na Terra espíritos desprovidos do egoísmo, mais do que imaginamos, porém são poucos conhecidos. A virtude verdadeira não se põe em evidência. Puxa, que legal, né? Já temos muita gente aqui que não é mais egoísta, mas aquele que não tem egoísmo também não tem vaidade, não é? Já superou isso aí também, né? E fica ali na humildade, ali na retaguarda, fazendo o seu trabalho sem precisar fazer a sua propaganda. Que bom, não é? Que é algo que pode ser vencido. E será, todos nós vamos vencer. Bom, a questão 917 do Livro dos Espíritos diz assim: qual é o meio de destruir o egoísmo? Essa é boa. Olha, veja o que os espíritos nos orientam. É uma das imperfeições humanas mais difíceis de extirpar, pois é resultado da influência da matéria, do qual o homem está muito próximo devido ao meio em que vive. Tudo contribui para alimentar esse vício, é verdade. Quando o princípio da caridade e fraternidade estiverem na base das instituições sociais e das relações legais de povo a povo e de homem a homem, então o homem se dedicará menos à sua pessoa, ao ver que os outros se dedicam a ele. Sofrerá a influência moralizadora do exemplo e do contato com o bem. O egoísmo se enfraquecerá com o predomínio da vida moral sobre a vida material.
Nossa, que legal. Tem jeito, tem chance, tem possibilidade, com grandes perspectivas de vitória, não é? Vamos enfraquecer esse egoísmo, mas primeiro a gente precisa trabalhar ele em nós mesmos. A gente precisa se conhecer e ver aonde está em nós esse germezinho do egoísmo e como a gente pode combatê-lo, não é? Sempre pedindo a Deus, aos bons espíritos, as orientações necessárias para que a gente possa vencer ele primeiro em nós. Esse é o nosso maior desafio, vencer em nós mesmos o nosso egoísmo. Para isso, a gente precisa estudar os nossos vícios, né? Anotar um a um e ficar analisando, riscando, esse aqui eu já superei, esse não, esse não. Um estudo de nós mesmos. Aí a gente tem grande chance de melhorar. Bem, meus irmãos, ficamos por aqui hoje. Agradeço a todos pela atenção, pela acolhida em vossas casas, que nós possamos estar aqui sempre no canal do YouTube da nossa Casa de Amor, para este momento de domingo, para confraternizar com vocês os ensinamentos dos Espíritos. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe, que esse Mestre querido derrame sobre todos nós a sua luz, hoje e sempre. Que assim seja.